A transformação planetária é a separação do joio e do trigo em escala cósmica. Não é uma punição, e sim uma oportunidade para os espíritos ainda cristalizados no egoísmo e das práticas meramente exteriores de contribuírem para o progresso de outras humanidades. Contudo, o orbe terrestre, continuando sua evolução, receberá em seu seio espíritos comprometidos com o progresso e na transmissão de conhecimentos para aqueles que aqui permanecerem, em busca das boas aventuranças. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra Herdeiros do Novo Mundo, livro psicografado pelo querido irmão e médium André Luiz Ruiz, através do espírito Lúcius. Olá, amados irmãos, é com muita alegria que daremos início à nossa abençoada leitura. Antes, carinhosamente, faço o convite para que nesse instante possamos juntos, carinhosamente, levarmos nossos pensamentos ao alto, mentalizando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso amado Mestre. Primeiramente, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em prol da seara do Cristo. Agradecemos pelas circunstâncias ofertadas em nossas vidas, a fim de que diante desses desafios possamos superar e, sobretudo, diante desta superação, progredirmos moralmente e intelectualmente. Contudo, pedimos de forma humilde e encarecida que a paz, o amor e o perdão de Jesus nos ilumine, nos conduza e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, nossa abençoada leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 20. Conveniências e inconveniências. Parte 1. Os espíritos amigos acompanhavam os esforços de Alberto na transformação de suas atitudes mais profundas, deixando de se prender às coisas do mundo, abrindo mão de direitos que, por certo, poderia exercer nas lutas jurídicas infindáveis contra seus antigos patrões, alegando sua inocência e tentando safar-se com parte do seu patrimônio. Lutas essas desgastantes e muitas vezes infecundas, não porque não fosse lícito recorrer aos tribunais humanos, cuja existência corresponde a um avanço da civilização, mas porque, entendendo como necessária a própria modificação, se recusava a usar os velhos métodos das disputas e contendas, tomando o caminho mais fácil, aquele em que as coisas são regidas pelas circunstâncias mundanas. Decidira confiar-se à bondade divina na administração da justiça, que sobre ele pesaria de forma inflexível, tanto na acusação quanto na defesa, tudo baseando-se nas suas condutas como espírito imortal. Dr. Bezerra de Menezes, Jerônimo e Adelino acompanhavam emocionados a disposição daquele filho de coração limpo, apesar da dor que suportava nos embates do testemunho moral. Tal admiração por parte das entidades se lastreava no valor moral que estava demonstrando no momento difícil, que envolvia o desempregado, injustiça, abandono, solidão, perdas reunidas em um único momento de sua vida. Pouca importância atribuíam aos agentes causadores daquela triste circunstância, graças aos quais podiam reluzir as virtudes do irmão encarnado. Todos sabiam que Alberto tinha escolhido entre suas provas na presente encarnação aquela que agora chegava para testá-lo vivamente. Abandono afetivo da família,
e dos antigos amigos. Solidão, derrocada material, desvalia social e perda de importância. Era preciso perder para recomeçar sem os antigos vícios. Apesar da dificuldade e das pressões sociais e familiares, soubera, até aquele momento, manter a mente limpa dos pensamentos inferiores, aberta para a nova forma de viver, e o coração distante da mágoa, da raiva ou da decepção, desculpando os entes queridos e assumindo como sua culpa a maneira tão ególatra e irresponsável pela qual eles viam o mundo. Por isso é que contava com a sintonia elevada a aproximá-lo dos amigos invisíveis que a todo instante o cercavam de boas palavras, estímulos afetuosos e apoio vibratório. No entanto, a mesma coisa não poderia ser observada em relação ao caso Peixoto, mesmo que muito parecido em suas causas básicas ao do companheiro do centro espírita. Na reunião daquela mesma noite, como já se havia entrevisto antes, Peixoto, o médium desajustado, compareceu à reunião conduzindo o amigo ao seu, rico empreendedor que estava às turras com a esposa que pleitava a separação com a respectiva divisão do vasto patrimônio. Era possível observar nos pensamentos do endinheirado senhor as imagens produzidas pelas estimulantes palavras de Peixoto, prometendo: Vamos hoje, meu amigo. Seu caso é grave, e assim falarei com o Jurandir, para que lhe seja dado um atendimento especial. Um atendimento especial, meu amigo. Essa expressão, atendimento especial, era um abre-alas que Peixoto usava, mesmo sabendo das disciplinas da casa, que não permitiam a presença de estranhos que não pertencessem ao círculo dos trabalhadores comprometidos com a reunião mediúnica. Insistia em desrespeitar as determinações, notadamente quando, com isso, desejava prestar um favor para obter rendimentos que lhe interessavam. Iludido com a palavra fácil de Peixoto, que lhe prometera todo tipo de privilégios no atendimento de seu caso, Alceu ali estava, não como alguém que deseja realmente acordar para a realidade espiritual da vida. Acostumado a ouvir dizer sobre o espiritismo, também julgava que ali se resolviam problemas materiais e emocionais. Arrumavam-se casamentos ou se conseguiam separações vantajosas. Afastava-se o olho gordo ou conquistava-se os postos de realce nas tertúlias profissionais. Venciam-se adversários com táticas mágicas. Peixoto não se ocupará de informar o amigo sobre a necessidade da própria transformação, até porque não lhe era conveniente intrometer-se em questões de vida pessoal de alguém que, rico e indisciplinado, era tão importante aos seus interesses, desagradando-o com recomendações indesejadas. Por isso, recheado de promessas, Alceu chegou ao centro espírita, carregando a arrogância que lhe era própria, a dos indivíduos que vão a qualquer evento público ou certame comercial contando com tratamento privilegiado dos que podem pagar, e por isso recebe as homenagens de todos. Sem apresentar a alma aberta para o auxílio verdadeiro, queria a solução do problema, disposto a pagar quanto fosse necessário para que tal se desse, sem o menor esforço de sua parte. Assim que chegaram, Peixoto procurou Jurandir, e em particular para expor o caso de Alceu, deixando o amigo na entrada do centro, esperando por seu regresso. Olá, seu Jurandir, tudo bem? Falou apressado, sem interesse verdadeiro em saber qual era o estado geral do dirigente da instituição. Olá, Peixoto, vou bem, e você? Eu vou muito bem.
Eu estou bem e também não estou. Respondeu o médium de forma proposital reticente. Ora, o que aconteceu, meu irmão? Perguntou Jurandir, demonstrando interesse fraterno no oferecimento de ajuda. Você sabe que nos dias de reunião da desobsessão tudo costuma ficar um pouco mais complicado, já que as entidades sofredoras são aproximadas dos respectivos médiuns muitas horas antes do trabalho. Bem verdade, seu Jurandir. Disse eu sei. Sim, eu estou bem, mas estou sofrendo por causa de um problema que não é meu. Entendo, meu amigo. E no que nós podemos ajudá-lo? Vendo a disposição do dirigente em fazer algo em seu benefício, passou a falar abertamente do caso ao seu. Sabe o que é, seu Jurandir? Eu tenho um amigo que está sofrendo muito, sabe? E é muito bem postado na vida. Mas de uns tempos pra cá está sendo perseguido por entidades que querem acabar com sua existência. Falou Peixoto, tentando florear as dificuldades de Alceu, com o intuito de conquistar o interesse de Jurandir. Ele tem um bom casamento, mas desde alguns meses sua esposa está fustigando com um processo de separação, que nos parece que apenas quer dividir o patrimônio do casal. Ela modificou totalmente o comportamento. Parece uma outra pessoa e não há o que o pobre homem faça que tire dessa ideia fixa. Eles não são espíritas, mas como se trata de uma pessoa de meu relacionamento pessoal, falei-lhe das influências das entidades perseguidoras e de nossos trabalhos aqui na noite de hoje. Então ele demonstrou tanto interesse em resolver essas pendências, tanta vontade em solucionar suas diferenças com a esposa e com esses espíritos perturbadores, que não tive como deixar de trazê-lo aqui, mesmo sabendo das regras da casa. Expliquei-lhe que não poderia estar conosco se não obtivéssemos autorização do dirigente dos trabalhos, e por isso que aqui estou, colocando o caso desse nosso irmão para que o senhor autorize, se julgar conveniente, que participe da nossa reunião e, quem sabe, sentindo-se acolhido, consigamos ajudá-lo, a sua família e aos espíritos que os perseguem. Sabendo que Peixoto era um médium indisciplinado e sempre muito preso às conveniências mundanas, Jurandir não se deixou envolver com as labiosas expressões que lhe apresentavam. Além do mais, pela sintonia que mantinha com Ribeiro, sabia que aquela não era a verdade real. Poderia sim estar acontecendo uma separação, mas as vibrações que o caso lhe transmitia demonstravam que por detrás de tudo isso, interesses e problemas mais graves pendiam tanto sobre Alceu quanto sobre o próprio Peixoto. Você sabe, meu amigo, que nem sempre podemos admitir em nossas reuniões pessoas despreparadas para o entendimento daquilo que aqui vai acontecer. Vendo que Jurandir não se deixara tocar tanto quanto se era de esperar, Peixoto se fez de mais submisso ainda. Sim, seu Jurandir. O senhor é que é o nosso dirigente, tem toda a razão. Eu informei tudo isso ao nosso irmão. No entanto, mesmo assim ele insiste em participar em busca de uma explicação espiritual ou de um aconselhamento sobre como proceder. Além do mais, a sua presença física neste ambiente poderia facilitar a comunicação de alguma das entidades amigas que os atrapalham, tirando a esposa do caminho correto do matrimônio. Por isso é que julguei que não seria de todo inoportuno aceder aos desejos, estando entre nós como mero ouvinte. O mentor espiritual da instituição, além de Bezerra e seus dois tutelados em tarefas, já estavam cientificados de todo o contorno do caso Peixoto. E sabiam que aquilo era puro teatro, através do qual Peixoto pensava ser, ele mesmo, o agente mediúnico a permitir que os problemas de Alceu fossem encaminhados, obtendo os dividendos que tal auxílio certamente conseguiria na gratidão do ricaço infeliz. Para não atrasar o andamento das tarefas da noite, cujo início já se acercava com a chegada dos diversos médiuns,
Jurandir pediu que tanto ele quanto ao seu esperassem a entrada da instituição, sentados em pequena sala, a fim de que ele próprio julgasse como seria mais adequado agir. Em seus pensamentos, sabia que, da mesma maneira que não deveria deixar de atender um caso sério, não poderia permitir que alguém inescrupuloso se valesse de uma atividade mediúnica sagrada visando aliciar favores financeiros. Sim, Sr. Jurandir. Nós esperaremos a sua resposta, mas, por favor, leve em consideração meu pedido. Afinal, há muitas décadas milito nesta casa como um simples servo do trabalho cristão, sem nenhuma pretensão de infringir as rotinas fixadas pelos nossos mentores para o melhor resultado dos atendimentos. Além do mais, ao seu, sempre pareceu ser uma pessoa muito agradecida e generosa. Certamente não ficará indiferente às necessidades desta casa, no auxílio aos necessitados. Claro, Peixoto, os espíritos levarão tudo isso em consideração, certamente. Aguarde uns 15 minutos e falaremos novamente. Afastou-se o dirigente enquanto o médium se dirigia ao amigo, antecipando-lhe o sucesso da empreitada e arriscando presunçosamente. Tudo está acertado, Alceu. Já falei com o Jurandir sobre o seu caso e ele foi lá dentro arrumar uma cadeira a mais para você poder participar da reunião. Lembre-se, no entanto, que não deverá falar nada, a não ser que alguém lhe pergunte alguma coisa, certo? Tudo bem, Peixoto. Fico muito grato pela atenção que está dando ao meu caso. Espero sair daqui hoje com a solução do problema. Quem sabe, se tudo correr bem, eu não me torne um colaborador da instituição. O que você acha? Meu amigo, tem sempre muita gente precisando de ajuda por aí. Mas não falemos disso agora. O mais importante é resolvermos seu problema. Exclamou Peixoto, pensando mais intensamente na ajuda de Alceu à sua causa econômica do que aos ideais da Casa do Cristo. Jurandir, assim que deixou o solicitante, penetrou pequena e isolada sala, na qual, através da oração sincera e direta, buscou o amparo do dirigente espiritual, para que o inspirasse sobre aquele caso. Sobretudo porque rompia com as importantes rotinas da instituição e dos trabalhos mediúnicos. Não pretendo ser o definidor de quem merece ou não merece ser recebido, irmão Ribeiro. Apenas que não acho adequado quebrar as ordens da casa, sem antes ouvir os sábios conselhos dos verdadeiros dirigentes espirituais deste trabalho de Deus. Por isso, benfeitor, ajude-me com a intuição necessária. Você sabe como é Peixoto e qual é a verdadeira necessidade de Alceu. Aqui me coloco como aquele que obedece. A oração demonstrava a humildade daquele que, mesmo na condição de dirigente encarnado de uma instituição religiosa, mantinha sua cabeça no lugar, sem julgar-se na posição do infalível decididor de todas as questões. Detentor de sabedoria e acuidade que poderiam dispensar os conselhos do mundo invisível, conhecendo-lhe a fidelidade e obediência, apesar de saber de todos os interesses e conveniências envolvendo o médio interesseiro, Ribeiro não tardou a aclarar mentalmente as dúvidas do amigo encarnado. Meu irmão, obrigado por nos permitir ajudá-lo nesse momento especial da evolução desses dois amigos encarnados. É verdade que Peixoto continua negociando com as coisas de Deus, interessado em obter vantagens da atividade no bem. No entanto, também é verdade que ele precisará aprender com suas próprias atitudes. Além do mais, Alceu é um irmão endurecido que certamente poderá ser beneficiado ao contato com alguma circunstância especialíssima que envolve o seu caso. Por isso, ainda que não modifiquemos a regra que visa seriedade e discrição, abriremos uma exceção educativa. Pode permitir que ambos participem nesta noite, que certamente trará inesquecíveis lições para todos. A intuição era clara como um pensamento que lhe brotava da mente espiritual para o cérebro físico, acalmando suas dúvidas.
Dirigiu-se à saleta de espera, na qual Peixoto apresentou o visitante ao dirigente, ressaltando em Jurandir uma infinidade de qualificativos, conduta típica dos que se valem da lisonja para abrir portas nos caminhos por onde tem que passar, contando com a vaidade dos que escutam. Bem, é um prazer conhecê-lo, meu irmão, disse Jurandir, dirigindo-se ao seu. Não creia, no entanto, em tudo o que o Peixoto lhe acaba de dizer, porque nesta casa os únicos com tais atributos são os espíritos abnegados que nos amam. Sabem de tudo o que se passa conosco e nos amparam com discrição e paciência. Eu, como qualquer outro, sou apenas um apêndice físico deste trabalho imenso que se realizam. Por isso mesmo quero dizer-lhe que nossos amigos acenderam a sua participação excepcional nesta noite, não sem antes solicitar-lhe discrição, bons pensamentos, silêncio e oração em qualquer situação que lhe ocorra. A conversa entre os que estão na sustentação energética e os espíritos só é possível caso nossos mentores espirituais nos dirijam a palavra. Por isso, trouxe papel e lápis para que, enquanto esperam pelo início da reunião, possa você escrever o nome de sua esposa e o endereço da família, de maneira que as equipes de trabalho espiritual do mundo invisível já possam ir adiantando as providências. E quanto a você, Peixoto, pode sentar-se à mesa para a preparação indispensável. Vamos? Com gesto de cortesia, demonstrou-lhes a necessidade de se deslocarem para o ambiente dos trabalhos, enquanto que Alfredo, o zelador, verificava se havia mais algum trabalhador chegando antes de fechar as portas do centro espírita, que então só seriam reabertas ao final das atividades da noite. Todos se posicionaram no salão, tendo Jurandir o cuidado de colocar ao seu sentado próximo dos trabalhadores experientes e sabedores dos procedimentos adequados quando um ou outro novato se apresentasse na reunião. Localizar ao seu entre Plínio e Alberto na fileira dos doadores de energia para as atividades que se iniciariam. A oração simples marcou o início dos trabalhos, logo seguido da leitura do Evangelho, dos comentários precisos e rápidos, e depois, com a diminuição das luzes, teve início o trabalho mediúnico. Ribeiro se faria escutar através de Dalva, com conselhos morais, visando o aproveitamento das experiências da noite. Essa providência visava a preparação das mentes ali presentes, harmonizando-as a fim de que, convocadas às mais nobres e elevados padrões de vibração no amor verdadeiro, entrassem na sintonia adequada aos objetivos pretendidos, conectando cada médium com os respectivos dirigentes mediúnicos que organizariam um campo energético individual para a aproximação das entidades aflitas que se manifestariam naquela noite. Boa noite, meus filhos, falou Ribeiro através da médium Dalva. Boa noite, responderam discretos. A tarefa da transformação não espera. Cada um de vocês é convocado a pensar nos próprios interesses do crescimento e evolução, para que retirem da vida o melhor que a vida tem a lhes oferecer. Pessoas há que, com a desculpa da inteligência, outra coisa não fazem senão investir tudo o que possuem em aquisições condenadas. Verdadeiras sumidades da cultura, lutando para juntar coisas perecíveis, como se investissem toda a fortuna pessoal na aquisição de um navio de peixes. Jamais conseguirão alimentar-se de tantos peixes, por mais que lhes sejam agradáveis ao paladar, e perderão todo o investimento, se não dividirem com outras pessoas, seja pela comercialização ou pela caridade. Tratando das coisas de Deus, gratuitas por excelência, é indispensável que observemos que todos os bens que ajuntamos
continua a pertencer ao Criador, que nos emprestou a posse sobre os mesmos. Não somos donos de nada, por isso não desejamos que iniciem o trabalho desta noite sem meditarem nas importantes modificações de pensamento e sentimento. Se não fizerem, continuarão aplicando valores da energia, da inteligência e da vontade para adquirir coisas perecíveis e sem valor maior do que os peixes que apodrecem. Somos constantemente acompanhados por entidades que nos conhecem e com facilidade identificam o núcleo de nossas necessidades e interesses. Não nos iludamos com as ideias de milagres ou de soluções fantasiosas para as coisas que fazem parte das nossas próprias lutas pessoais, para as quais é indispensável nossa própria mudança. Sem ela, continuaremos como os doentes que querem a saúde, mas que invariavelmente continuam a envenenar-se. Entidades que aqui serão atendidas estão na faixa comum dos iludidos pelas coisas do mundo, relatando como se encontram perdidos no mundo espiritual, depois de terem visto fechar sobre seus corpos a cova rasa do cemitério, sem ter amealhado as riquezas indispensáveis da alma. Morrem magnatas e despertam indigentes. Escutem e aprendam, filhos queridos, apagando a ilusão mentirosa dos interesses da matéria, não importando quão difícil lhe seja a vida em seu cortejo de provas e testemunhos. Mãos à obra, meus filhos. Depois de breve pausa, antes das despedidas, Ribeiro dirigisse ao seu, nos termos seguintes: estas advertências também são para você, querido filho, visitante desta noite. Esteja aberto para os ensinamentos que lhe toquem, sem qualquer consideração de desvalia pessoal ou de tristeza. Se lhe foi autorizada a participação na tarefa de hoje de maneira excepcional, é que Deus, em sua infinita bondade, haverá de considerar a sinceridade de seus propósitos na construção de uma nova vida. Um pouco tímido diante das circunstâncias, mas recordando-se de que poderia responder se lhe dirigisse a palavra, ao seu ensaiou breve resposta, lavrada no verniz da boa educação. Agradeço as palavras de estímulo e aqui estou como quem escuta com atenção. Respondeu ao seu: que Jesus o ilumine. Respondeu Ribeiro: amém. Falou ao seu. Amados irmãos, e assim encerramos nossa abençoada leitura no dia de hoje, onde testemunhamos um pouco mais da história do nosso querido irmão Peixoto e do seu amigo Alceu. Estamos já no capítulo 20, amanhã adentraremos o capítulo de número 21 e no final de semana teremos um resumo da nossa obra até o momento, até este presente momento. Tudo bem? Um grande abraço a todos e que a paz do amado Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus.